1 Timóteo capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 14, foi a leitura oficial que nós fizemos. Porém, meus irmãos, eu vou ler apenas o versículo 12 ao 14, para ganharmos tempo, tá ok? 1 Timóteo 4, 12 ao 14. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Queridos irmãos, a ministração deste podcast será uma ministração voltada nessa temática de série Verdades. E a verdade que eu quero estabelecer para vocês, como panorama geral da ministração de hoje é: Deus se utiliza de homens para investir. Deus se utiliza de líderes para investir em sucessores. Não é? Nós iremos hoje meditar sobre a primeira epístola a Timóteo. Quando lemos a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, meditamos sobre uma temática importantíssima, onde Paulo trabalha a sã doutrina e a piedade. Entre os anos 65 depois de Cristo, Paulo está escrevendo esta carta para o seu filho amado Timóteo. Ele escreve esta carta na qualidade de apóstolo, como alguém consciente de uma missão que lhe foi dada por determinação divina. Escreve como servo de Jesus, reconhecendo ele como Messias e Senhor ungido. E Paulo escreve esta carta, queridos irmãos, para trazer a fórmula bíblica para o crescimento ministerial de Timóteo, Cristo Jesus e suas características como rei, como Senhor e como mantenedor do ministério apostólico. Então, Paulo desperta em Timóteo essa visão de reino, essa visão purificada de reino, essa visão correta de reino, essa visão ajustada de reino. E vemos isso que Paulo confirma em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 12 ao 15, onde Paulo, escrevendo para o seu filho amado Timóteo, ele trabalha a perspectiva de dar graças a Deus que tem confortado ele, trazendo Cristo Jesus como seu Senhor, porque teve Paulo por fiel, pondo ele no ministério. Paulo escreve a Timóteo, afirmando sobre a fidelidade de Jesus Cristo, o chamando para a obra do ministério. Versículo 15, afirma que a palavra ela é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Antes de Paulo orientar Timóteo, seu filho na fé, Roberto Gleison, ele está afirmando sobre a sua fidelidade em chamá-lo para a obra, como também está afirmando sobre o seu poder salvador e reconhecendo as suas misérias, tendo em vista que Paulo afirma que ele, sendo o pecador principal, escreve esta carta por bondade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então percebemos que esta comissão de Paulo expressa a atividade divina na salvação dos homens e tem a finalidade de ajudá-los a alcançar a esperança certa desta salvação em Cristo. Percebemos que Paulo vai usar uma linguagem que indica que esta carta é mais do que uma epístola particular e pessoal. Ela é escrita a Timóteo como a um genuíno cristão da segunda geração, um dos verdadeiros filhos da fé em Cristo, de quem Paulo podia esperar que prossiga na obra e no testemunho do Evangelho. Esta carta, queridos, também diz respeito à atividade de Timóteo como ministro na igreja, casa ou família de Deus. Nesse panorama introdutório, percebemos a ideia de introduzir esta carta. Pois bem, quem era Timóteo, irmão Thales? Timóteo, do grego Timóteos, seu nome significa aquele que honra a Deus. Timóteo, meus irmãos, ele era morador de Listra, tinha em média 16 anos, entre 13 e 16 anos, quando começou a ser observado pelo apóstolo Paulo diante de tantas virtudes que ele possuía. Morava numa cidade chamada Listra. Listra era uma cidade da Licaônia, queridos irmãos, ali na região da Ásia Menor, na província romana da Galácia. Todos nós sabemos que ele era filho de pai grego e de mãe judia, por nome de Eunice, tendo por vó Lóide, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, onde Paulo, escrevendo para Timóteo, diz: trazendo à memória a fé não fingida em quem te há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Toda carta tem um propósito. Se tratando de uma carta
do apóstolo Paulo, quero trazer algumas características que identificam o propósito da escrita desta carta. Primeira característica, Paulo escreveu essa carta para exortar o próprio Timóteo a respeito do seu ministério e de sua vida pessoal. Segunda característica, Paulo exorta Timóteo a defender a pureza do evangelho e seus santos padrões da corrupção causada por falsos mestres. Terceira característica, dar a Timóteo instruções a respeito de vários assuntos e problemas que estavam acontecendo na cidade de Éfeso, mais precisamente na igreja estabelecida em Éfeso. Todos nós sabemos que o contexto da cidade de Éfeso não era um contexto pacífico. A cidade de Éfeso, queridos irmãos, era uma cidade politeísta, era uma cidade complexa de se pregar o evangelho, tendo em vista que a deusa Diana dos Efésios, ela era extremamente adorada e reverenciada pelos efésios. Então Timóteo estava pastoreando a igreja naquela época, dentro de um cenário extremamente caótico de várias ideologias, com um politeísmo, um misticismo religioso, um misticismo, feitiçaria, imoralidades sexuais praticadas. Todos nós sabemos que dentro do templo de Diana dos Efésios eram praticadas ações imorais, atos sexuais dentro do templo para adorarem a Diana, não é? Diana dos Efésios, e para os gregos Artemis, que traz essa visão de imoralidade, de fertilidade. Então Paulo escreve essa carta para um jovem pastor que está despontando seu ministério dentro de uma cidade complexa para se pregar o evangelho. Mas para a glória de Deus, através do poder do Espírito Santo e da força motriz de Cristo Jesus por intermédio de sua palavra, Deus deu vitória a Paulo, deu vitória a Timóteo, mas Paulo escreve para estimulá-lo e para fortificá-lo na fé que há em Cristo Jesus. Espero que você tenha entendido até agora o contexto da carta e as características que fazem parte dessa belíssima carta escrita para Timóteo. Quando falamos sobre investimento, Roberto Gleice, Jaqueline Marques, Gabriel presente aqui, quero falar sobre algo interessante. Diferente de pessoas naturais, os espirituais investem em pessoas que muitas das vezes em suas óticas, na ótica do natural, são improváveis, não é? Por exemplo, vou trazer uma visão natural das coisas. Você, como dono de uma grande empresa, ou CEO de uma grande empresa, que tem uma visão de crescimento, de avanço, de alavancar vendas, ou de publicações, ou de alcance em outras plataformas, trabalha com essa visão digital, você não vai contratar uma pessoa que não tem habilidade para trabalhar com o âmbito digital. Porque você quer contratar alguém, você quer investir em alguém que tem uma certa habilidade para lhe atender. Porque você contrata querendo resultado. Como, por exemplo, você, como um grande construtor, você não vai contratar um mestre de obra que não tem experiência, porque o seu nome está em jogo, a sua firma está em jogo, seu edifício está em jogo. Como, por exemplo, você que trabalha com uma pleiade muito grande de pessoas que trabalham como motoristas, você não vai colocar uma pessoa que não tem habilidade para dirigir carros importados. Você não vai colocar pessoas que não têm habilidade para trabalhar com pinturas, com estética automotiva em carros importados. Você vai trabalhar com pessoas ou investir em pessoas que tenham qualificações para aquela demanda, para aquela obra, pessoas que evidenciam resultados positivos. Só que, numa linguagem natural, comercial, entendemos que tudo se precisa de resultados, investimento e bons resultados. Só que na linguagem espiritual, Deus confunde as coisas. Nós havíamos meditado sobre Davi, esses dias que se passou, sobre o improvável que Deus olhou e quis levantar porque viu a intenção do seu coração. Só que quando meditamos sobre a vida de Timóteo, Timóteo também, na perspectiva natural das coisas, ele era alguém improvável. Porque Timóteo ele vem de uma casa, de um lar dividido culturalmente. O pai era grego, todos nós sabemos que a cultura grega, a cultura helenista, essa cultura politeísta, mística, difere da cultura judaica. A cultura judaica já é monoteísta, adora só a Deus como Senhor e Salvador, né? Diferente da cultura grega. Então Timóteo cresce num lar dividido culturalmente. Porém, ele cresceu motivado pelo combustível de sua avó Ló e de sua mãe Eunice. Então ele cresceu com bases doutrinárias sólidas através dos padrões da evangelização, dos padrões da pregação cristocêntrica. Só que Timóteo era alguém improvável. Timóteo poderia, quem sabe, né, seguir a linha do pai, mas não seguiu. Seguiu a linha da mãe e da sua avó, o padrão da sã doutrina. Então, Timóteo, principalmente pela sua idade, ele era muito maduro, ele era muito avançado. Porque Paulo percebe que, por mais que seja um adolescente, Paulo viu um potencial em Timóteo muito grande. Mas, num contexto natural, pessoas que são muito assim, que buscam algo muito acima da média, não quereriam
Timóteo devido à divisão cultural de sua família, não é? Pela idade. Só que Paulo viu em Timóteo algo que ninguém vê, porque Paulo olhou para Timóteo com um olhar espiritual. Eu me dirijo a você, quem sabe no começo de sua fé não foi fácil, pessoas não olham com um olhar natural, disse, rapaz, esse camarada nunca vai ser um obreiro, essa mulher nunca vai ser uma dirigente de ciclo de oração, esse homem nunca vai cooperar no trabalho, não tem habilidade, não tem oratória, não tem qualidade nenhuma, não sabe nem se portar. Mas Deus quis te levantar. Deus utilizou-se de um pastor, Deus utilizou-se de uma dirigente de ciclo de oração para investir em você. Deus utilizou-se de um líder de campanha evangelizadora para colocar uma responsabilidade sobre ti e teve resultado. Porque tem pessoas, irmãos, que não entendem as visões espirituais de Deus. Deus, ele abre o entendimento de Paulo. Paulo investe em Timóteo. E sobre investir, o que significa investimento? Investimento é se dedicar ao outro, vislumbrando qualidades que precisam ser aprimoradas. Tais qualidades, na maioria das vezes, elas não são percebidas por aqueles que recebem o investimento. Mas o olhar pastoral de Paulo, que era um olhar clínico, percebe o potencial em Timóteo que precisaria ser lapidado. Percebemos que numa visão de investimento espiritual, Paulo observou Timóteo como uma pedra preciosa que precisava de um lapidar, não é? Então, todo investimento inicial é complexo, mas eu falo agora de investimentos espirituais e Deus atraiu você para esse podcast para dizer a você, eu investi em ti, por mais que você não tenha percebido, mas você tem qualidades, potenciais e virtudes que serão evidenciados e Deus muitas das vezes utiliza de pessoas para que tudo isso seja trazido à tona. A dificuldade do início, meus irmãos, ela é diferente para cada um, Roberto, pois envolve personalidade, caráter, gênio, medos, traumas complexos, e tudo isso tem que ser levado em conta para não atrapalhar o processo de maturação, pois este período é extremamente importante para quê? Para que não criamos ou não criemos monstros ministeriais. E por que existem monstros ministeriais? Porque foram mal formados em sua base. Então a dificuldade do início ela é normal, porque todo início é um ambiente de forja de Deus. Deus ele vai aparar, vai cortar, vai retirar todo tipo de excesso. Então Paulo aproveita esse início, traz Timóteo para o seu regaço, vê potencial a ser lapidado, orienta Timóteo e você percebe. Todas as vezes que Paulo dirige a palavra para Timóteo, por mais que ele fosse jovem, mas Paulo dirige a palavra para Timóteo visando o peso do seu ministério. Perceba que as expressões de Paulo eram expressões de exortação, de despertamento, de confronto, né? E de zelo paterno no âmbito espiritual, porque Timóteo era caracterizado como filho na fé do apóstolo Paulo. Havia um amor muito grande liberado sobre a vida de Timóteo. Então, o investimento significa dedicar-se ao outro, vislumbrando qualidades que precisam ser aprimoradas, e todo investimento inicial tem suas dificuldades. Por exemplo, o pastor que investiu em você, no começo, ele percebeu em você certo medo, certo desequilíbrio, certo de pessoas que não tinham uma entonação de voz muito adequada, mas ele viu que poderia investir, ter resultado, ter êxito, né? E hoje você prega, hoje você canta, hoje você ensina, como profissionalmente também, quem sabe até mesmo Deus usou alguém da igreja para investir em você no âmbito profissional, e você é alguém hoje que é extremamente desenvolvido e bem reconhecido na sua área, porque você aprimorou as suas habilidades. Então, quando falamos sobre investimento pastoral, que é uma verdade que eu quero dizer a vocês, Deus se utiliza de líderes para investir. Repito, Deus se utiliza de líderes para investir. Eu quero me dirigir a você que vive sem sombra espiritual. Uma vez eu publiquei um vídeo falando sobre isso. Os mercadantes da fé não gostaram, porque pessoas que criticam alguém que vive sob uma liderança são pessoas que são insubmissas. Logo à luz da Bíblia, são pessoas irreverentes, rebeldes e são reprovadas por Deus. Mas, primeiro ponto que entendemos, Deus tem seus canais de investimento. Faça a sua parte. A primeira parte que eu tenho que fazer, primeiramente buscar a Deus, sua palavra, leitura, consagração. Segundo, aprenda a ser submisso. Se você não tem capacidade de sentar para ouvir seu pastor, companheiro, não se levante para pregar, não se levante para ensinar, não se levante para cantar, porque tudo existe um começo.
Se você não valoriza o investimento pastoral sobre ti, você é um ingrato e um hipócrita na tua pregação. Por isso que eu fico, às vezes, pensando à luz da Bíblia, pregadores que não têm pastor. Vou falar tudo hoje, é o que tem pra hoje. Glorifica a Deus e vá adorando a Deus aí em casa. Cantores que não têm pastor. Pregadores que não têm pastor. Que se acham autossuficientes, que não precisam de orientação, de exortação, não precisam de uma sombra ministerial. A sombra ministerial que eu estou falando é de liderança. Você não consegue exercer bem as tuas virtudes ou evidenciá-las se você não tiver alguém sobre ti. Porque você, meu companheiro, não vai crescer de uma hora para outra, não. Tenha cuidado com o crescimento de elevador. Você precisa ter pastor para doutriná-lo, corrigi-lo, exortá-lo, confrontá-lo para aprimorar virtudes. Então, é um ponto importantíssimo que eu quero atrair a sua atenção e a sua genuína consciência. Se submeta à liderança. Qual é o problema que você tem de obedecer ao seu pastor? Qual é o problema que você tem de obedecer à sua dirigente, à sua coordenadora? É bem verdade que nós não iremos concordar com tudo. E não somos robôs, não somos mecânicos, mas respeite. Se não concorda, pacificamente converse, dialogue. Porque o verdadeiro cristão, Roberto Gleison, irmã Jaqueline, não discute. Não é adepto à baixaria, a discussões. O verdadeiro e genuíno cristão que entende o poder do investimento pastoral da sua liderança, dialoga, conversa. Não concordei com isso, pastor. Eu tô assim. Aí, às vezes, há um esclarecimento que você acaba concordando porque entendeu errado. Eu conheço pessoas, irmãos, que, setadas pelo diabo, romperam o vínculo com a sua liderança por causa de um pensamento que surgiu e floresceu raiz de amargura. Por causa de uma incompreensão. Aí a pessoa, na sua imaturidade, não foi conversar, não dialogou, não resolveu, apodreceu a sua vida espiritual, esfriou na fé, definhou, deixou de fazer a obra de Deus e o seu ministério quase que ia a pique por causa de falta de diálogo em confrontos de ideias. E nós entendemos que liderança e liderado sempre irão divergir, mas deve-se ter o respeito. Respeito. Nosso pastor Zé Carlos de Lima, nós somos dirigidos pelo pastor e pastoreados pelo pastor Jailson Marinho, que é dirigente da congregação do Gás, é o nosso pastor. Eu prego fora, como vocês sabem, irmã Jaqueline viaja comigo, mas quando estamos aqui, terça-feira, culto doutrina, estávamos ontem, pastor Anselmo Feitosa pregou uma palavra muito forte, não é? Culto de Santa Ceia, nós entendemos que precisamos, porque precisamos absorver, aprender. Como é que eu vou pregar se eu não vou aprender do meu pastor, ser ensinado pelo meu pastor, discipulado, orientado, não é? Então, faça a sua parte, quebra essa visão de autossuficiência, porque se Deus tirar teu talento, se Deus tirar teus dons, se Deus tirar a tua unção retificante, se Deus tirar a unção dele depositada em ti, tu não és nada, tu é apenas uma matéria corrosível, e depreciativa fisicamente, biologicamente, que todos nós somos tendenciosos ao fracasso. Viemos do pó e para o pó voltaremos. O que faz-nos ser diferentes é o quê? A presença do Espírito Santo de Deus e nossa desenvoltura para entender o investimento na nossa liderança. Pois bem, canta bem, mas é arrogante. O soberbo tem que ser tratado, porque Deus abomina o soberbo, mas dá graça ao humilde. Prega bem, mas não tem compromisso em viver em submissão pastoral, pois se acha autossuficiente só porque prega. O teu talento não está acima de Deus. Teu talento não está acima da tua liderança. Respeite, pois os dons espirituais não são superiores a caráter. O caráter é superior aos dons espirituais. Tem muita gente que prega e não vale nada. Tem muita gente que canta e não vale nada. Tem muita gente que pastoreia e não vale nada. Tem muito sacerdote aí que não vale nada. Porque antes de dom, existe a essência do caráter. Tenha caráter, minha irmã. Tenha caráter, meu irmão. Que Deus vai te abençoar. Deus vai te fazer alavancar ministerialmente. Seja respeitoso, respeitosa, amigo, fraterno, companheiro, empático. Porque Deus vai te abençoar. Recebe esta palavra.
Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Vivemos em tempos difíceis para investirmos devido à errada compreensão do que se diz respeito à chamada e ministério. O que é chamada para muitos, Thales, que aproveitam de uma inclinação de investimento de um líder, para muitos nesse tempo de pós-modernidade, desse pseudo-evangelho, chamada é uma convocação, irmãos, para o estrelismo. Para eles, chamada é uma convocação para a fama, para o status, para o holofote, para a publicidade. Se ele não tiver um nome no cartaz, ele se desvia. Se não tiver um elogio, para de fazer a obra. Que tipo de visão é essa? O que é que te motiva? Homem de Deus, mulher de Deus, todo liderado com a visão correta não pensa nisso, porque o que o motiva, inclusive colocou uma reflexão aí no Instagram, o que nos motiva é Cristo Jesus, é a palavra de Deus, são as almas que devem ser redidas, não é o evangelho ou o pseudo-evangelho ou o benefício pessoal e social. É o que deve nos motivar. É um tema muito forte. Acredito que não teremos condição de terminar, porque ainda não trabalhei a temática ou o texto que nós lemos, porque é muito profundo. Ministério para muitos é liderar pessoas e ser um ditador, ou até mesmo visar um rebanho ou um grupo liderado como um empreendimento financeiro, descartando a visão bíblica e espiritual de obra e de reino de Deus. Pessoas que no início aproveitaram o investimento pastoral, estavam crentes, servos, servas, sadios, sadias, visão curada de reino, almas, mas no meio do caminho se atrapalharam e agora visam o rebanho como um empreendimento financeiro, descartando a visão bíblica e espiritual de obra de Deus, ou seja, vê a ovelha como um canal de seus benefícios ou dos seus luxos pessoais. E esta visão está errada. Biblicamente não podemos visualizar ninguém ou vislumbrar, digamos, eu olho para Roberto como alguém que pode me beneficiar de alguma maneira, então eu vou tratá-lo bem em todas as circunstâncias para ter esse resultado. Serei hipócrita nas minhas obras e hipócrita no meu ministério. Então, o que nós estamos aprendendo, que é a introdução, o que encabeça essa visão de investimento. Verdade, Deus utiliza-se de líderes para investir. Segundo, se posicione com submissão e com respeito. Terceiro, sua visão de reino não pode ser adulterada. As pessoas não são empreendimentos. As pessoas são pessoas que têm sentimentos, emoções, que precisam ser tratadas e cuidadas para que tua visão não seja descartada. Então nós iremos concluir, meus irmãos, a ministração apenas lendo, e semana que vem nós iremos, meus irmãos, abordar especificamente, pois é uma carta muito forte. Nós introduzimos a carta 1 Timóteo aqui para você entender o panorama bíblico, teológico e espiritual dessa carta. E eu quero ler mais uma vez com vocês sobre o versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. O que é que Paulo está dizendo? A leitura deve ser uma das tuas prioridades para que a tua mente não seja intoxicada pelo sistema de Éfeso, pelas setas de Satanás. Então nós entendemos que quando o líder investe em ti, além de tu respeitares, submissos, tu deves fazer tua parte, leia as escrituras, abra a Bíblia, tenha intimidade com as escrituras, se envolva com ela, porque através dela terás força, terás combustível para prosseguir. Eu me dirijo a palavra para você que tem sofrido ministerialmente com perseguições, com setas, com mentiras, com calúnias, com difamações, com olhares tortos e torpes. Avance, avance e avance. Deus te chamou para essa obra porque Ele sabe do potencial que Ele está despertando em você dentro desta pressão, deste cenário de guerra, de conflito espiritual contigo mesmo e conflito com terceiros, porque muitos não concordam com o que Deus tem feito ou como Deus tem te usado. Ô glória! Mas abra a tua boca, segure o cajado, prega essa doutrina, prega o evangelho, confronta o erro, confronta a mentira, que Deus vai te fazer prosperar. Não temos pacto com Satanás, não temos envolvimento com trevas e com seus asseclas. A nossa visão é Deus, é reino de Deus, é céu, a visão verdadeira e genuína do evangelho e do genuíno liderado é essa: Cristo glorificado, ressuscitado, pregado e almas salvas por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe
Você que não é crente, você que está afastado do evangelho, você que está assistindo pelo YouTube, você que está pelo Instagram e deseja renovar sua aliança, deseja aceitar a Jesus como Salvador de sua vida, nesta quarta-feira a porta de salvação está aberta para ti e para a tua casa. Deus é o Deus que liberta, que quebra cativeiros. Digita aí nos comentários, eu quero aceitar a Jesus. Verifique aqui, meus irmãos, mas Jaqueline também no Instagram. Se tiver alguém que quer aceitar Jesus, digita aí nos comentários, eu quero aceitar. Porque nós iremos orar por ti. Enquanto você está interagindo, queremos passar aqui os nossos agradecimentos. Logo mais, mas o pessoal que está interagindo aqui com o Robert e a irmã Jaqueline, quero aproveitar antes dos agradecimentos, orar por você, concluindo o trabalho, para logo em seguida estarmos saudando os irmãos. Querido Deus, eterno Pai, damos-te graças por esse podcast maravilhoso, onde fomos alcançados pela reflexão. Tu és um Deus de providência. A tua filha cantou aqui sobre, Senhor, a necessidade de te adorar mesmo em dias difíceis. Eu preguei a tua palavra, Senhor, refletimos de forma introdutória sobre a primeira carta a Timóteo. Sobre a verdade de hoje, tu utiliza-se de alguém para liderar, para investir, para cuidar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, visita a tua filha, o teu filho, repreendendo enfermidades, repreendendo abatimentos, cansaços, tristezas e angústias. Dê ela vida espiritual e saúde para prosseguir na carreira da fé. Que dores, caroços, enfermidades, medos, traumas, ansiedades, depressões, síndromes do pânico, espíritos de morte, suicídio, saiam pelo poder que é no nome de Jesus, que haja vitória sobre a sua casa, sua família. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.